Bom dia, a graça e a paz. Quero compartilhar com vocês esse devocional da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, somente alguns versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Queridos, o texto que acabamos de ler aqui, alguns versículos, eu te aconselho a meditar mais sobre isso, a refletir mais sobre esse texto que se encontra no livro de Gênesis, mas fala da criação. É interessante porque nós olhamos hoje o nosso planeta, a nossa terra, a gente vê tanta beleza, principalmente aqui, Rio de Janeiro, um cartão postal aí de maravilhas da natureza que a gente vê, tanta coisa bela. Porém, quando pensamos que nem sempre foi assim, quando pensamos que a terra era desse jeitinho aqui escrito em Gênesis, sem forma e vazia, era um abismo, em outras palavras, era um caos. No original, vai dizer que a terra era um caos, sem forma e vazia. Quando você vai lendo aqui o livro de Gênesis, você vai ver uma bagunça só. Porém, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, chocava, estava ali chocando sobre a face da terra. É interessante porque Deus, com seu poder, ele poderia descartar a terra e fazer um outro planeta. Mas veja bem, o Espírito está ali pairando sobre a face desse abismo. E Deus começa então uma obra de transformação. Deus começa então a organizar aquilo que estava desorganizado. E é interessante porque a palavra de Deus aqui, na criação, ele vai usar um verbo, o verbo bará, que é o verbo da criação. Ele vai dizer, haja luz. É interessante que esse verbo, ele cria, tá? Ele traz a existência da onde não há existência, ou seja, Deus cria da onde não existe. A gente vai ver Deus organizando aquilo que estava desorganizado. A gente vai ver Deus dando forma àquilo que estava sem forma. E a gente vai ver Deus criando da onde não existia nada. Querido, trazendo essa reflexão para a nossa manhã, nós olhamos para a nossa própria vida. Nós olhamos e vemos que quando estamos nas mãos de Deus, Deus ele organiza a nossa vida. Quando estamos nas mãos de Deus, Deus ele começa a dar forma àquilo que não tinha forma. Deus começa a trazer à existência coisas que para a gente não havia possibilidades. Deus ele cria a terra. A gente vai ver isso no livro de Gênesis e hoje vivemos nessa maravilha. E o que eu quero trazer para você nessa manhã é esse poder transformador de Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, a gente vê que como se fosse que o Espírito Santo estivesse o Espírito de Deus estivesse chocando uma coisa sem forma e vazia para trazer vida. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, o Espírito está sobre a tua casa, está sobre a tua família, está sobre o teu casamento, ainda que esteja sem forma e vazio, Deus está pairando, está chocando, porque no momento certo, ele vai dar forma aonde não há forma, ele vai trazer vida aonde não há vida. Deus é todo poderoso para criar possibilidades aonde não há possibilidades. Quem sabe não foi um diagnóstico médico que você recebeu dizendo, olha, não tem jeito, não tem possibilidade, mas como eu disse, Deus ele usa o verbo bará, ele
cria possibilidades aonde não há possibilidades, mas nessa manhã Deus está dizendo para você que há possibilidades, que Deus pode abrir portas aonde não há portas, que Deus pode criar e organizar aquilo que está desorganizado. Basta você entregar a tua vida nas mãos dele, entregar a direção e acreditar, querido, que Deus pode transformar a tua vida. Graça e paz, medite nessa palavra em nome de Jesus.